Olá, irmãos, queridos homens de coragem, mais uma vez estamos reunidos aqui para um papo entre irmãos, né? O assunto de hoje, bastante oportuno, a relação do homem de Deus com a sociedade. O versículo que vai nortear o nosso bate-papo está lá no Salmo 11, verso 7, que diz assim: porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para os retos. Gostei muito dessa introdução do versículo 7, né? O Senhor é justo e ama a justiça. Houve um podcast aí mais atrás que a gente falou isso, aquilo que te incomoda é o teu chamado. Por exemplo, a injustiça é uma coisa que me incomoda. Então eu sinto que eu tenho um chamado nessa direção e muitas vezes eu faço o que eu posso dentro da minha esfera de atribuições para ser justo, né? Eu acho que é muito importante, você não é ser bonzinho, você tem que ser justo. E é para isso que Deus nos chama, para estar em sociedade e ser justo, não é isso? É verdade. A Bíblia apresenta a justiça como a expressão prática da fé, o papel profético de defender o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Porque a espiritualidade autêntica sempre produz impacto social. É impossível você ser um cristão verdadeiro, autêntico, sem mudar alguma coisa onde você está inserido, no contexto que você está inserido, e praticar justiça, como está dito aqui, com o pobre, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. Isso aqui se refere muito àquela época em que as pessoas andavam a pé milhares de quilômetros, enfim, e chegavam na cidade e não tinham para onde ir. Então era preciso ser acolhido pelos locais. E é uma oportunidade que a gente tem de praticar justiça. Por exemplo, falando da questão do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado, por que não dividir um pouco do que você tem? Pode nem ser muito, mas às vezes uma coisa simples que você faça por uma pessoa muda a história do dia dela. Esses dias eu estava numa padaria tomando um café e aí chegou um moço do meu lado e falou assim: o senhor pagaria um cafezinho para mim? Eu estou com frio, queria tomar um café quentinho. E eu tinha acabado de comprar para mim um café com pão com manteiga. Eu falei para ele: você quer um pão com manteiga também? Ele falou: eu aceito. Aí comprei o meu, comprei o dele, fomos para o balcão e começamos a conversar. Cara, que coisa extraordinária, por causa de um café com pão, né? Eu saí dali feliz da vida e ele extremamente agradecido. Quantas vezes a gente tem essa oportunidade, né, Marcelo? De fazer pelo próximo, né? E não precisa ser coisa grande, não. Às vezes uma coisa pequena que você faz muda a história de vida daquela pessoa, né? Não, sem dúvida. E outra coisa, Ani, enquanto você falava aí, eu não ia falar sobre isso não, mas me ocorreu aqui. Por que tem tanto cristão legítimo e autêntico que não se envolve com a política? Por que nós não temos mais santos de Deus, deputados, senadores, presidentes, prefeitos, governadores? O cara, quando entra e é crente, na maioria das vezes faz pior do que o ímpio. É verdade, infelizmente essa tem sido pouquíssimas referências, né? Muito pouco. E lá você pode, de uma certa forma, fazer uma transformação enorme na vida de muita gente, né? Se você for um fiscal da Receita Federal correto, se você for um professor da escola pública correto, santo, que está fazendo a coisa certa, se envolver com o social, né, Oni? Eu acho que não é só você dar esmola para o pobre que está na rua, mas você buscar uma associação de moradores, tentar fazer alguma coisa pelo seu município, pela sua cidade, tentar olhar para as mazelas por exemplo, a Cracolândia. Eu visitei algumas Cracolândias. Pô, Manguinhos tem uma que dá tristeza. Coisa horrível. Oni, eu vi uma menina de 18, 19 anos de olho verde, linda, devia estar da Zona Sul ali há 3, 4 dias. Eu vi homens de terno. Agora nós estamos vendo a todo momento, né, nas redes sociais, como está a Califórnia. É uma droga que a pessoa fica de lado, fica numa posição coisa horrível. Que só de olhar você já fala, cara, como é que a pessoa consegue ficar assim mais de um minuto? Eu não conseguiria, de dor,
né? É uma droga que anestesia a pessoa. Então, pessoas que estivessem ali pregando o evangelho, não só pregando o evangelho, mas também, de uma certa forma, tentando resolver aquele problema social, né, Oni? É verdade. E a igreja verdadeira, que somos nós, né? Não estou falando aqui igreja institucional, denominacional, mas nós como igreja, temos que fazer diferença onde a gente está. Existem muitas coisas boas sendo feitas aí. Eu mesmo conheço alguns exemplos. Por exemplo, a Igreja Universal. Tem muita gente que fala mal da Igreja Universal. E todos sabem disso. No entanto, o que eu mais vi em Cracolândia foi a Igreja Universal. Tem até um pastor que escreveu um livro chamado A Última Pedra. Ele é de São Paulo e foi cracudo. Esse cara vai na Cracolândia com uma galera e tira muita gente de lá e tem a vida transformada. O Hospital do Câncer, quem está lá? É a Universal. Então nós vemos que a Universal tem uma mão na obra muito grande. É verdade. E o povo está na rua, né, Oni, pregando o evangelho. Eu acho que esse estímulo na presbiteriana, na batista, nas denominações, não só irem para a igreja domingo e voltar para casa, mas ter também aquela coisa do multirão, né? Ir numa comunidade, limpar um rio. Fazer um sopão no sábado fazer à noite, um sopão, levar para uma galera que está na rua no centro da dormindo, cidade. Onde for. Tem muita coisa para ser feito. Essa que é a verdade. Se a gente resolver realmente colocar a mão no arado, não vai faltar. Não vai faltar terra para ser arada, né? Não vai faltar coisa para ser feita. Então, o verdadeiro papel do cristão na sociedade, eu acho que é transformar. Eu não posso estar inserido num contexto que não vou fazer a menor diferença, né, Marcelo? Tem muita gente que diz o seguinte: esse papel é do governo. O meu é pagar o imposto. Se o governo não está distribuindo a renda, esse problema não é meu. Eu concordo. No entanto, é um privilégio enorme você, além de pagar o seu imposto, você poder também participar de um negócio desse do sopão que o Oni falou, que eu já participei no centro da cidade, levei até Nicolas comigo. Nicolas era pequeno, a gente foi lá distribuir sopão. Cara, você se sente tão bem. Não faz mal, faz bem, né, Oni? Você pregou o evangelho para uma pessoa. E olha, muita gente que passou pela igreja ali, Oni. Não, que se envolveu com álcool, certeza, se envolveu com droga. Perdeu a família e foi parar na rua. Então tem muita coisa para a gente fazer, considerando esse aspecto, né, do papel do cristão na sociedade. Eu acho que esse tema, voltado principalmente para o lado da justiça social, é uma coisa que as igrejas históricas, como é o caso da nossa, via de regra, tem perdido isso, né? Essa que é a realidade. De um modo geral, não vou aqui citar denominação, mas você falou muito bem. Muitas vezes, a grande maioria de todos nós, a gente vai na igreja domingo, vai para casa e depois vai viver a vida como se a igreja não fosse ter que entrar no mundo, né? Sair das quatro paredes do templo e alcançar segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Tanta coisa para ser feito. Às vezes no próprio trabalho, quando você vê uma injustiça, por que não agir? Por que não, né, interferir e dizer, não, está errado, fulano está certo e tal. Mas muitas vezes a pessoa não quer, porque aquilo vai dar dor de cabeça, né? Vai se aborrecer e aí deixa a coisa passar. Então, papel do verdadeiro cristão e do homem de coragem na sociedade é praticar justiça. É se envolver. É isso aí. Quem se envolve, se desenvolve. Gostei dessa também. Quem se envolve, se desenvolve. É um movimento que o envolvimento da justiça social em ambiente corrompido. Você falou aí da questão da política, né? Política é um ambiente extremamente corrompido. Eu não consigo me ver como nada da política. Eu não tenho nem tempo para isso, porque eu tenho meu negócio. No entanto, eu sei que devem ter muitos cristãos que são chamados para isso e não vão porque é um ambiente corrompido. Não quero. Cara, mas a gente está aqui para ser luz, não? Eu vou meter nesse meio. Mas, Marcelo, você poderia se candidatar, você daria um bom deputado. Tá, esquece. Mas é isso, meus irmãos, a relação do homem de Deus com a sociedade, que a gente possa fazer valer e transcender o domingo, né, da igreja para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, praticando a justiça, buscando ajudar o outro, o órfão, a viúva, o pobre, fazendo o que você pode fazer, e muitas vezes até dentro da própria família, né? Tem gente que precisa da sua ajuda, que precisa
que você chegue junto ali de alguma forma. Verdade, Às vezes não é amigo. só com dinheiro, não. É ouvir. É verdade. É ouvir, é sentar e conversar, enfim. Tem muita coisa que pode ser feito. Que Deus nos ajude, né, Marcelo? E nos oriente, no sentido de que. Não, a gente vai para a mostre... faculdade de engenharia para construir prédio. De direito, para poder ir para o tribunal. De medicina, para ir para o hospital consertar a vida dos outros. Mas a gente vai para a igreja e a gente não faz nada. Verdade. Né, Oni? Por que a gente não vai para a igreja e vai depois para Cracolândia? Depois vai para a rua pregar o evangelho? Nunca mais vimos o pregador de rua, né? Os ar livres de antigamente, que domingo à tarde, um calor danado, aquela galera no meio da rua cantando. Em alguns lugares ainda existem. Ainda existe. Bom, queridos homens de coragem, mais uma vez o nosso papo entre irmãos aí, o homem de Deus na sociedade. Que Deus nos mostre qual é o nosso chamado e que a gente obedeça, né, Marcelo? Que a gente faça a nossa parte. Não é isso? Para não chegar lá de mãos vazias, né? E o Senhor, e aí, os teus talentos? Pô, Senhor, fiquei com medo aí. Não deu. Enterrei, botei no cofre, tá aqui, tu me deu 10, toma 10. Isso aí. Deus nos ajude. Não esqueça, dê o seu like, compartilhe, contamos com você. Até a próxima, queridos. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade.